A primeira turma do STF formou maioria para tornar réus outros 7 denunciados por participação na trama golpista para manter Jair Bolsonaro na presidência após as eleições de 2022. O julgamento dessa terça-feira é sobre pessoas apontadas como integrantes do núcleo da desinformação. Estão na lista Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva, Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevê, agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, e é isso. Votaram pela abertura de processo penal contra esse núcleo os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator, Flávio Dino e Luiz Fux. Segundo a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aspas, eles propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo. Fecho aspas. O PGR acrescentou que todos estavam cientes do plano maior da organização e da eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social e consumação da ruptura institucional. Vamos exibir e comentar a partir de agora os principais trechos da sessão de hoje da primeira turma do STF. A subprocuradora Cláudia Sampaio, representante da PGR, disse ser possível ver claramente uma organização nesse grupo que está em julgamento. Vamos acompanhar. O acusado Ângelo de Nicole alegou que houve excesso acusatório do Procurador-Geral da República. Eu gostaria, quanto a esse ponto, de dizer o seguinte: os integrantes do Núcleo 4, no total de 7, são acusados de pertencer a uma organização criminosa composta de 35 agentes, que, em comunhão de esforços, agiram no sentido de manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. Para alcançar esse objetivo, eles adotaram uma série de ações de ações e estratégias que consistiram desde a divulgação de notícias falsas, realização de lives. Aí a denúncia contém todo aquele conjunto de ações que foram descritas e foram as ações praticadas pelo grupo criminoso para a consecução desse objetivo comum a todos. Isso é que é o dado importante. Todos tinham consciência e agiam no sentido de alcance do objetivo comum, que era exatamente depor o governo, não permitir que o governo legitimamente eleito exercesse o mandato e manter o presidente Jair Bolsonaro no exercício do cargo de presidente. O Código Penal adotou, no artigo 29, a teoria monista da ação, ou seja, todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Essa é a regra no nosso direito. Apesar de algumas divergências doutrinárias quanto à subsistência desse sistema no direito brasileiro, pouquíssimas, mas a verdade é que está lá no caput do artigo 29. Todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. É o sistema do país. Certo ou errado, é esse o sistema. Realmente, quando se trata de organização criminosa, não há como fugir a essa regra. Muito bem, atualizando aqui o resultado do julgamento que estava transcorrendo, o placar foi unânime para tornar os 7 acusados réus, então agora há pouco votaram Carmen Lúcia e Cristiano Zanin na mesma linha de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux. E a advogada Érica de Oliveira Hartmann, que atua na defesa de Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército, questionou preliminarmente a competência do STF para julgar o caso e alegou a suspeição de Alexandre de Moraes para relatar o processo. Aliás, todas as defesas praticamente estão fazendo isso. O STF está rejeitando todas essas preliminares, já é o terceiro julgamento que a gente vê. Teve o núcleo 1 que envolvia Jair Bolsonaro, o núcleo 2 que envolvia o Felipe Martins, esse é o núcleo da desinformação, vamos chamar aqui de núcleo 3, e a gente assistiu advogado atrás de advogado. Eles continuam fazendo isso, porque obviamente tem um aspecto político também, de mostrar desde a raiz que defendem que o julgamento não deveria transcorrer no Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que essas preliminares seriam rejeitadas. Vamos assistir. Criou-se uma mudança do juiz natural, do juízo competente em pleno curso dos processos e inquéritos. Novas regras passaram a ser aplicadas a fatos pretéritos, violando, portanto, o juiz natural. Não se desconhece que as regras processuais penais têm aplicação imediata e não retroagem de regra, salvo há exceções, tais como as regras de competência, justamente por conta do mandamento constitucional do artigo 5º, inciso 37,
que determina que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ainda que a nova regra tenha sido aplicada aos novos processos, e não aqueles já em andamento, ainda assim, porque posterior aos fatos, iguala essa ideia de juízo determinado a posteriori, o que é vedado pelo texto constitucional. Se essa igreja-corte entender que é competente para processamento e julgamento do caso, em razão de conexão entre os fatos narrados na denúncia, que inclui o acusado Ailton Barros, com as demais denúncias oferecidas na petição 12.100, peças 1011, 1013, 1021, 1022 e 1025, inclusive em desfavor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, então, por coerência, há de ser confirmada a competência do plenário para o julgamento do caso. Como se bem sabe, e já alvo de diversas manifestações nos diversos procedimentos instaurados, desde o inquérito originário das fake news, questiona-se a parcialidade ou a imparcialidade do ilustre ministro relator Alexandre de Moraes para seguir na condução das investigações e dos processos penais em razão dela instaurados. Em que pese, é verdade, tal tema já ter sido objeto de análise por essa igreja-corte também, ainda assim parece pertinente destacar, mais uma vez, com o devido respeito, que o envolvimento do ilustre ministro relator com o caso coloca em risco a sua imparcialidade e, portanto, toda a atividade jurisdicional que vem sendo desenvolvida. O Ailton Barros, eu queria lembrar só um pouquinho de quem é o Ailton Barros. Ele é um ex-capitão do Exército e ele é aquele que trocava mensagens com o Braga Neto. Não estou falando aqui toda a acusação estou lembrando de um episódio que foi revelado pela investigação da Polícia Federal e para o qual nós chamamos a atenção aqui na nossa cobertura. Então, por exemplo, em 14 de dezembro de 2022, portanto, entre a eleição vencida pelo Lula contra Jair Bolsonaro e a posse do Lula, quando esse núcleo bolsonarista ficava tramando ali medidas para anular o resultado eleitoral, 14 de dezembro de 2022, repito, o Braga Neto, em mensagem para o Ailton Barros, chamou o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, de cagão e declarou que a cabeça dele deveria ser oferecida aos leões. O Braga Neto disse exatamente o seguinte, aspas, meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Combatente, exatamente. Fecha aspas. E aí, em resposta, o Ailton Barros sugeriu continuar com a pressão sobre o Freire Gomes, caso ele não aderisse ao golpe de Estado. E escreveu o seguinte, aspas, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Essa frase veio, me parece, do Ailton Barros. E aí o Braga Neto concordou, fecha aspas, o Braga Neto concordou e deu a ordem, ofereça a cabeça dele. Aí ponto e chama de cagão. Fecha aspas. E numa outra mensagem de 15 de dezembro de 2022, o Braga Neto falou aquilo para o qual eu chamei a atenção muitas vezes nesse programa. Aspas, senta o pau no Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica. Traidor da pátria, inferniza a vida dele e da família. Fecha aspas. Essa é uma das mensagens mais emblemáticas que foram coletadas em toda essa história e que mostra essa natureza do núcleo bolsonarista de pressionar, de tentar assassinar a reputação, de tentar intimidar virtualmente as pessoas a fazer aquilo que eles queriam e a fazer coisa errada, né? Porque eles estavam tomando a atitude correta, que é de não aderir a um golpe de Estado, e eles estavam articulando ali uma pressão e uma intimidação para que elas fizessem o que era errado, que era tentar melar o resultado eleitoral e deixar as Forças Armadas no poder, com Jair Bolsonaro, de alguma maneira, na liderança. Fala, produção. A produção está me alertando. O Alexandre de Moraes, ele no julgamento de hoje, citou mensagens do Braga Neto. Então, se tiver o trecho aí na agulha, produção, para aproveitar que eu já introduzi o assunto, pode soltar. Com essa negativa de ambos, começou esse procedimento desse núcleo de desinformação, de intimidação, de coação, por via principalmente mensagens e redes sociais, para que eles se sentissem coagidos e mudassem de ideia. A Procuradoria-Geral da República, nesse sentido, destaca o papel relevante de Ailton Gonçalves Moraes Barros na organização criminosa, tendo recebido orientações do réu,
Walter Souza Braga Neto, candidato nas eleições passadas a vice-presidente da República. Então, Ailton Gonçalves Moraes Barros recebeu orientações do acusado, já réu Walter Souza Braga Neto, para realizar ataques contra o general Freire Gomes e o tenente brigadeiro Batista Júnior. Vejam, há essa informação da Polícia Judiciária que diz que no dia 15/12/2022, Walter Souza Braga Neto enviou mensagem para Ailton Gonçalves Moraes Barros, orientando a atacar o tenente brigadeiro Batista Júnior, a quem adjetivou de traidor da pátria, e elogiar o almirante de esquadra, também réu, Almir Garnier Santos. Ao que tudo indica, Batista Júnior também não teria aderido ao plano de golpe de Estado. E as mensagens estão, o réu, então, qualificado no WhatsApp como General Braga Neto, diz: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família. E mais uma mensagem: elogia o Garnier e, um palavrão, fode o BJ, o Batista Júnior. Muito bem, o ministro Luiz Fux, do STF, chamou de bisbilhotagem ridícula a espionagem ilegal realizada pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, envolvendo autoridades. Segundo a PF, o grupo que atuava nessa frente na ABIN também usava os sistemas da agência para a produção de fake news. Fux deu a declaração ao comentar uma notícia que o ligava a Luiz Roberto Barroso e a empresa Positivo Tecnologia, responsável pela produção e fornecimento de urnas eletrônicas. Na sequência, Alexandre de Moraes disse em tom de ironia estar magoado com tantos pedidos de suspeição contra ele em julgamentos na corte e afirmou que suspeito é quem pede a suspeição dele. Aliás, comentário completamente indevido, né? Mas a gente já vai analisar. Vamos acompanhar esse trecho que começa com a fala de Fux. Você me permite, ministro Luiz Fux, com a palavra. Essa bisbilhotagem ridícula, ela se referia a uma decisão que eu teria proferido no CNJ numa sexta-feira, impedindo uma medida contrária à lei, e que, eventualmente, isso teria uma ligação familiar minha com o ministro Barroso. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é um querido afilhado de casamento, porque eu celebrei o casamento dele como juiz do registro civil, mas eu não tenho nenhuma vinculação familiar. Então, acho que isso é tão alátero que isso não tem a menor Presidente, e houve urna eletrônica no casamento, ministro Fux? Não, houve urna eletrônica? Com poesia. Que bom. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, duas considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito que é quem está pedindo uma suspeição. É impressionante. O segundo ponto, ministro Flávio, o Marcelo Bornevetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança, e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da ABIN. Excelência, pela ordem, o Marcelo e esse advogado jamais arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes, agradeço, doutor. Na verdade, o que o ministro quis dizer é o seguinte: já que houve também uma citação indiferente, mas houve, no processo, que eu também poderia ser suspeito para julgar porque fui mencionado. Sim. Mas era tão indiferente, tão supérfluo, tão risível isso que ninguém... Não sobraria nenhum ministro para julgar, né? Novamente, E não há Papa no Vaticano, né? Nesse momento. Quanta gracinha, né? Estão julgando ali o destino de um monte de gente que está sendo tornada réu, e estão lá nesse clima de boteco, com esses charminhos, com esses gracejos, com esse tom meio mimado, né, do Alexandre de Moraes. Eu fico magoado porque ninguém pede a suspeição do Fux, e contra mim são centenas de pedidos. Talvez seja, Moraes, porque o Fux não é um relator sem sorteio de um inquérito do fim do mundo,
que se desdobrou em outros inquéritos, do qual ele também teria se tornado relator, no qual ele concentrou poder. Ele não foi alvo do escândalo da Vaza Toga, que mostrava os assessores no STF conversando com os do TSE, jogando o caso de lá para cá conforme a conveniência, sem ofício, sem publicação, falando para ser criativo na seleção de provas. Enfim, não tenha tomado decisões de censura contra contas em rede social, a começar por reportagem jornalística publicada pela revista Cruzoé em 2019 também. Então, existem numerosos motivos para que haja muito mais pedidos de suspeição do Moraes do que do Fux. E ele fica com todo esse charminho, esse gracejo, se fazendo de coitadinho. Então, ele é muito mais verdadeiro quando ele relata os fatos, como quando ele fez no vídeo que a gente exibiu antes do comercial, ao citar as mensagens coletadas pela Polícia Federal, porque aquilo é o que aconteceu de verdade. Aquilo é a ordem do Braga Neto para o Ailton Barros, para atuar ali como um jagunço virtual, intimidando até a família de um comandante, de dois na verdade, né? Mas especificamente no caso ali do Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, intimidar a família, né? Infernizar, a palavra que ele utilizou. Então o Moraes é muito mais verdadeiro quando descreve os fatos, com base nas provas coletadas, e em vez de ficar aí fazendo doce. Também no julgamento, o Luiz Fux criticou quem diz que ele faz frente a Moraes, referindo-se às divergências que os dois tiveram recentemente em julgamentos. Vamos assistir. E a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre Moraes, que foi minucioso, um trabalho extremamente robusto, um trabalho que demorou muito tempo, sem prejuízo das suas outras funções. Então, só esclarecer que eu sou magistrado, como o ministro Alexandre é magistrado, como outros são magistrados. Então, que exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre Moraes, apurou muito mal, porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados à luz da minha visão de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência, e na oportunidade eu esclareci, em primeiro lugar, que eu, como presidente, eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. E, em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro de prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. O Fux está divergindo do Moraes, porque muitas vezes o Moraes está errado mesmo. E é só isso que ele está explicando. E com muito mimimi a gente vê essa tentativa dos ministros de se explicarem, de se defenderem o tempo todo durante esses julgamentos, em vez de se aterem ali com mais dinamismo aos fatos. A gente tem muitos vídeos porque eles vão fazendo do julgamento esse lugar de lavar roupa suja. Então eu vou mostrar aqui os vídeos antes de passar para a rodada de análise. O Moraes ainda afirmou que alguns querem transformar o Supremo na revista Caras. Ou será que é o Supremo que não está se dando ao respeito? Vamos soltar. Parabenizar a imprensa pelo trabalho. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata,
do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns, por falta de notícia, iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. Então aí, se divertindo horrores na hora de julgar o destino de um monte de gente. E só para registrar que é tanta coisa que a gente precisa lembrar em relação aos excessos do Moraes, que faltou lembrar que um dos motivos pelos quais há tanto pedido de suspeição contra ele é que ele é vítima também de articulações que foram reveladas aí pela Polícia Federal, por outras investigações, tanto que citou numa decisão 44 vezes ele próprio como sendo alvo ali daqueles ativistas. E Duda Teixeira, o Moraes falou que estão querendo transformar o STF numa revista cara, mas não foi ele que fez pose para foto numa matéria internacional? Foi da revista New Yorker, não foi? Americana, mais canhotinha. Olha, pois então assim, eles contribuem e depois fazem todo esse jogo de cena. Exato, e ele fala, querem fazer intriga, mas eles fazem intriga, né? Eles ficam com essa prepotência toda, falam com todo mundo, então... O STF é o lugar da intriga. E essa comparação com a revista Caras é ofensiva para a revista Caras aqui, porque a revista Caras, não sei se existe ainda, mas era super popular, né? As pessoas queriam ver, né? Não era todo mundo que dizia que gostava da revista Caras, mas era uma revista bonita, interessante, que eu, às vezes, ali no salão de barbeiro, li ali escondido, né? Mas era super legal. O STF é o oposto disso tudo. E essa frase do Alexandre de Moraes também, o pessoal está comentando aqui bastante já no nosso chat, suspeito é que impede a minha suspeição, né? Isso daí também é de uma prepotência gigantesca, porque é perfeitamente legítimo que qualquer pessoa peça a suspeição de algum juiz, de algum ministro do STF, né? Deve-se sempre dar ali a justificativa, né? Por que se pede isso? E aí depois a decisão, infelizmente, cabe a eles. Agora, ele levantar suspeita sobre quem pede a suspeição dele, isso aí não é papel de juiz, né? Ele está indo muito além do papel dele. É deplorável. Ele está recriminando as pessoas por usarem um mecanismo absolutamente legítimo e de modo, muitas vezes, fundamentado, mesmo que ele se incomode. E o que ele está fazendo é passar recibo do incômodo. E há um volume muito grande de pedidos assim, justamente porque há críticas fundamentadas no debate público a respeito da sua atuação múltipla. Ricardo Kertzmann, sua vez de comentar, depois a gente mostrar todas as informações de base, todos os vídeos que a gente queria destacar, e eu fiquei pensando durante o intervalo, Ricardo, imagine se fosse um tribunal que condenou políticos e empresários na Lava Jato. Por exemplo, o TRF4, que era o revisor da Lava Jato na segunda instância, que tinha um colegiado, foi o tribunal que manteve, por exemplo, a sentença condenatória do então juiz Sérgio Moro contra o Lula por unanimidade. Imagine se naquela transmissão, e eu me lembro que eu fiquei 12 horas num estúdio cobrindo aquele julgamento, se aqueles desembargadores ficassem fazendo piadinhas uns com os outros. O que esses advogados lulistas iam ficar falando a respeito dos juízes? Quer dizer, é tudo muito inapropriado. Excelente lembrança e excelente comparação, Felipe, porque eu também acompanhava de perto todas aquelas sessões e eram julgamentos, eram votos extremamente técnicos, não tinha espaço para esse tipo de brincadeira, não. Aliás, você falou em boteco, e eu até me peço desculpas se de vez em quando eu acabo sendo redundante depois de falar após você e o Duda, porque a gente acaba comentando coisas parecidas, mas quando você falou de boteco, Felipe, era exatamente o que eu estava pensando.
Às vezes, esses senhores acabam se esquecendo que estão na Suprema Corte, que estão diante de um trabalho de extrema relevância e importância para as pessoas que estão sendo julgadas lá. E acabam, muitas vezes, se comportando como se fossem amigos tomando uma cerveja no final da tarde. Um começa a reclamar, sei lá, de casa, o outro do trabalho, do chefe, das contas, e deixam de lado toda a concentração e toda a seriedade que é necessária num caso desse. Uma outra coisa, Felipe, que me chamou a atenção, chega a ser constrangedora a posição daquele advogado, que de cara ele já foi se apressando em falar para o Alexandre de Moraes, olha, eu fui um dos que nunca pediu a sua suspeição. Como se pedir a suspeição de um ministro fosse alguma coisa muito errada, e não fosse, até mesmo em alguns casos, papel do advogado. Poxa, ele não tem que se desculpar com nada, ele não tem que se justificar por nada. Mas o temor é tanto. E a outra coisa, Felipe, que eu queria comentar, e aí sendo um pouco redundante em cima do comentário do Duda, quando o Duda fala da revista Caras, eu considerei a posição, o comentário do Alexandre de Moraes, pejorativo em relação à revista. E não deveria ser. Mas ainda que vamos caminhar no sentido, né, da brincadeira dele, ele quis dizer que uma parte da imprensa tratava o julgamento com ares de fofoca. Vamos dizer assim, dessa forma pejorativa que ele se referiu. O interessante é que quando ele, Alexandre de Moraes, quando o Supremo se deparou com uma publicação que não era de fofoca, era uma publicação de jornalismo sério, independente, vigilante, que fez uma matéria correta, extremamente correta sob o aspecto técnico, extremamente correta diante dos fatos, que foi a Cruzoé, com aquela matéria que dizia do amigo do meu pai, a reação do STF não foi de ridicularizar ou de fazer piada, como o Alexandre de Moraes fez com Caras, mas foi ao contrário, foi de censurar a revista. É isso aí, a gente lamenta aí esse clima de camaradagem, esses gracejos todos, a falta de seriedade do Supremo Tribunal Federal e essa intimidação barata, porque o Moraes dizer que suspeito é quem pede a suspeição desse, suspeito de quê, Moraes? De quê? Então, é lamentável que um juiz de Suprema Corte haja dessa maneira.